Bom dia! No dia 27 de setembro comemora-se o Dia Mundial do Turismo, que é uma data comemorativa que tem como objetivo ressaltar a importância dessa atividade. Sua celebração ocorre há mais de 3 décadas. A data foi criada pela Organização Mundial do Turismo, OMT, e celebrado pela primeira vez em 1980, com o objetivo de ressaltar a importância social, cultural e econômica do turismo. Além de contribuir com o desenvolvimento econômico e com a geração de empregos, o turismo é importante para a conservação de espaços e monumentos históricos e para a ampliação de nossos horizontes culturais. Vamos às perguntas de hoje do Livro dos Espíritos. Trataremos da influência oculta dos espíritos sobre os nossos pensamentos e as nossas ações. Maravilhoso, Angel! Nem sempre o que acreditamos ser nosso pelo pensamento é verdadeiramente nosso, Jesus falou. Orai e vigiai, principalmente pela influência dos espíritos sobre todos nós, mas vamos ver o que falaram a respeito. Os espíritos de luz para Kardec nesta questão, pergunta 459. Os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? Nesse sentido, a sua influência é maior do que supondes, porque muito frequentemente são eles que vos dirigem. 460. Temos pensamentos próprios e outros que nos são sugeridos? Vossa alma é um espírito que pensa, não ignorais que muitos pensamentos vos ocorrem, a um só tempo, sobre o mesmo assunto e frequentemente bastante contraditórios. Pois bem, nesse conjunto há sempre os vossos e os nossos, e é isso que vos deixa na incerteza, porque tendes em vós duas ideias que se combatem. Questão 461. Como distinguir os nossos próprios pensamentos dos que nos são sugeridos? Quando um pensamento vos é sugerido, é como uma voz que vos fala. Os pensamentos próprios são, em geral, os que vos ocorrem no primeiro impulso. De resto, não há grande interesse para vós nessa distinção, e é frequentemente útil não o saberdes. O homem age mais livremente, se decidir pelo bem, o fará de melhor vontade, se tomar o mau caminho, sua responsabilidade será maior. 462. Os homens de inteligência e de gênio tiram sempre suas ideias de si mesmos? Algumas vezes as ideias surgem de seu próprio espírito, mas frequentemente lhes são sugeridas por outros espíritos, que os julgam capazes de as compreender e dignos de as transmitir. Quando eles não as encontram em si mesmos, apelam para a inspiração, é uma evocação que fazem, sem o suspeitar. Comentário de Kardec. Se fosse útil que pudéssemos distinguir claramente os nossos próprios pensamentos daqueles que nos são sugeridos, Deus nos teria dado o meio de fazê-lo, como nos deu de distinguir o dia e a noite. Quando uma coisa permanece vaga, é que assim deve ser para o nosso bem. 463. Disse algumas vezes que o primeiro impulso é sempre bom. Isto é exato? Pode ser bom ou mal, segundo a natureza do espírito encarnado. É sempre bom para aquele que ouve as boas inspirações. Questão 464. Como distinguir se um pensamento sugerido vem de um bom ou de um mau espírito? Examinai-o. Os bons espíritos não aconselham senão o bem. Cabe a vós distinguir. 465. Com que fim os espíritos imperfeitos nos induzem ao mal? Para vos fazer sofrer como eles. Pergunta 465-A. Isso lhes diminui os sofrimentos? Não, mas eles o fazem por inveja dos seres mais felizes. 465-A. Que espécie de sofrimentos querem fazer-nos provar? Os que decorrem de pertencer a uma ordem inferior e estar diante de Deus. 466. Por que permite Deus que os espíritos nos incitem ao mal? Os espíritos imperfeitos são os instrumentos destinados a experimentar a fé e a constância dos homens no bem. Tu, sendo espírito, deves progredir na ciência do infinito, e é por isso que passas pelas provas do mal até chegar ao bem. Nossa missão é a de te pôr no bom caminho, e quando más influências agem sobre ti, és tu que as chamas, pelo desejo do mal, porque os espíritos inferiores vêm em teu auxílio no mal. Quando tens a vontade de o cometer, eles não podem ajudar-te no mal, senão quando tu desejas o mal. Se és inclinado ao assassínio, pois bem, terás uma nuvem de espíritos que entreterão esse pensamento em ti, mas também terás outros, que tratarão de influenciar para o bem, o que faz que se reequilibre a balança e te deixe senhor de ti. Comentário de Kardec.
É assim que Deus deixa à nossa consciência a escolha da rota que devemos seguir e a liberdade de ceder a uma ou a outra das influências contrárias que se exercem sobre nós. Pergunta 467. Pode o homem se afastar da influência dos espíritos que o incitam ao mal? Sim, porque eles só se ligam aos que o solicitam por seus desejos ou os atraem por seus pensamentos. 468. Os espíritos cuja influência é repelida pela vontade do homem renunciam às suas tentativas? Que queres que eles façam? Quando nada têm a fazer, abandonam o campo. Não obstante, espreitam um momento favorável, como o gato espreita o rato. 469. Por que meio se pode neutralizar a influência dos maus espíritos? Fazendo o bem e colocando toda a vossa confiança em Deus, repelis a influência dos espíritos inferiores e destruís o império que desejam ter sobre vós. Guardai-vos de escutar as sugestões dos espíritos que suscitam em vós os maus pensamentos, que insuflam a discórdia e excitam em vós todas as más paixões. Desconfiai sobretudo dos que exaltam o vosso orgulho, porque eles atacam na vossa fraqueza. Eis porque Jesus vos faz dizer na oração dominical: Senhor, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Questão 470. Os espíritos que procuram induzir-nos ao mal e que assim põem à prova a nossa firmeza no bem, receberam a missão de o fazer, e se é uma missão que eles cumprem, terão responsabilidade nisso? Nenhum espírito recebe a missão de fazer o mal. Quando ele o faz, é pela sua própria vontade e consequentemente terá de sofrer as consequências. Deus pode deixá-lo fazer para vos provar, mas jamais o ordena, e cabe a vós repeli-lo. 471. Quando experimentamos um sentimento de angústia, de ansiedade indefinível ou de satisfação interior sem causa conhecida, isso decorre unicamente de uma disposição física? É quase sempre um efeito das comunicações que, sem o saber, tivestes com os espíritos, ou das relações que tivestes com eles durante o sono. E a questão 472. Os espíritos que desejam incitar-nos ao mal limitam-se a aproveitar as circunstâncias? Eles aproveitam a circunstância, mas frequentemente a provocam, empurrando-vos sem o perceberdes para o objeto da vossa ambição. Assim, por exemplo, um homem encontra no seu caminho uma certa quantia. Não acrediteis que foram os espíritos que puseram o dinheiro ali, mas eles podem dar ao homem o pensamento de se dirigir naquela direção, e então lhe sugerem apoderar-se dele, enquanto outros lhe sugerem devolver o dinheiro ao dono. Acontece o mesmo em todas as outras tentações. Nota: diz o texto francês, et par consequent en subtiles consequences. Em geral, nas traduções, procura-se corrigir a repetição. Preferimos respeitá-la, mesmo porque nos parece destinada a dar ênfase ao fato.